Olá, meus amigos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui que nos fala seu irmão Giliard Melo, com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse, estamos no capítulo 8, com o tema geral, as trombetas começam a tocar. E já estou há alguns dias falando em um só versículo, versículo 6. E hoje eu quero continuar falando, hoje eu quero fechar. A partir de amanhã nós entramos no versículo 7. Mas hoje eu quero ler com você ainda o versículo 6 do capítulo 8, que diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então nesse versículo 6, durante esses 4 vídeos, que hoje é o 4º vídeo, nós estamos falando sobre as trombetas se preparam para tocar. E eu já falei o seguinte, na primeira mensagem desse versículo, eu falei que as trombetas elas são divididas em 2 grupos. Quais são? Catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. Na segunda mensagem, no segundo vídeo do versículo 6, eu falei o seguinte: as trombetas têm um propósito. Quais são os propósitos da trombeta? Advertir os homens, a demonstrar aos homens, chamar os homens ao arrependimento. Terceiro, nós falamos que as trombetas são símbolos das intervenções de Deus na história, que nós devemos estar preparados para aquele grande dia. E hoje eu quero falar o seguinte: as trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. As pragas no Egito foram manifestações do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel quando estava ali oprimido. Assim também as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra. Sobre isso é o que? Isso é em resposta às orações dos santos, como a gente viu nos versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 8, onde houve silêncio e súplica no céu. Então a primeira trombeta relaciona-se à 7ª praga. A 7ª praga foi chuva de pedras. A segunda trombeta relaciona-se à primeira praga, onde a água do rio Nilo foi transformada em sangue. A terceira trombeta relaciona também com as águas amargas. E a 4ª trombeta relaciona-se com a 9ª praga, onde houve trevas. Então, as trombetas, elas relacionam-se com as pragas que foram enviadas ao Egito. Outra coisa, as trombetas mostram que os juízos de Deus são universais. Essas trombetas do juízo afetam as diferentes partes do universo. Então, quais são as partes do universo que as trombetas, as 4 primeiras trombetas de Deus, elas vão afetar? Elas têm afetado e vão continuar afetando a terra. Nós vemos o mar, rios e astros. Então, são essas 4 partes do universo em que as 4 primeiras trombetas elas vão afetar. Não há em nenhuma parte refúgio para os maus. As 4 primeiras trombetas fazem danos aos maus em seu ser físico, como a terra, o mar, os rios e os astros. Agora nós sabemos que existem as 3 últimas trombetas. As 3 últimas trombetas, elas são piores do que as 4. Por quê? Porque elas causam angústia espiritual. Angústia espiritual. Isso quer dizer, o próprio inferno é aberto. Nós vamos chegar lá. Me acompanhe que você vai ver. Então eu quero dizer para você que o versículo 6 do capítulo 8 diz o quê? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então eu quero encerrar esse vídeo, esse áudio, dizendo para você o seguinte: meu irmão, estejamos a cada dia nos arrependendo dos nossos pecados,
Como eu disse, as trombetas, elas são advertências de Deus aos homens, e chamando os homens ao arrependimento. Na verdade, esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, é um tempo de nós se voltarmos para o Senhor. É um tempo de arrependimento. É um tempo da gente confessar os nossos pecados e deixar, como diz lá em Provérbios 28:13, e nós seremos alcançados pela misericórdia de Deus. Esse tempo é o tempo de nós pregarmos o evangelho para as pessoas, porque o tempo de pregar é tempo e fora de tempo. Então, você que está me assistindo, você que vai me assistir, que talvez ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, eu digo para você, se arrependa. Se arrependa. Não é levanta a sua mão. Levantar a mão é fácil. Não é dizer eu faço parte de uma igreja, a igreja tal, eu sou membro. Não. A palavra, em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia os apóstolos mandando as pessoas levantar as mãos. Não. Ele disse, se arrependa. Jesus, quando estava pregando, disse que arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, quando estava pregando, disse que arrependa-se, que é chegado o reino de Deus. E qual era a mensagem de Pedro lá no Pentecostes, quando ele foi cheio do Espírito Santo? Ele disse, arrependa-se. Então a mensagem hoje não é diferente. Eu estou imitando tanto o nosso mestre, como o profeta João, como Pedro. A mensagem que eu tenho para você é essa, para você e para mim: arrependamos dos nossos pecados. É tempo de se arrepender, tomar uma posição diante de Deus e nos voltar para Ele. Por quê? Porque as trombetas estão sendo tocadas, os sinais estão acontecendo, e a vinda do Senhor Jesus está próxima, mais próximo do que você imagina. O mundo está sendo preparado para a grande chegada do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele vai chegar. Nós temos que estar preparados, porque Cristo breve virá para buscar a sua igreja. E a igreja vai passar por muitas coisas nessa terra, e nós devemos estar atentos. Então a palavra para mim e para você hoje é essa: arrependimento. Vamos nos arrepender, vamos nos voltar para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado, na graça e na paz do Senhor Jesus. Se inscreva aí no meu canal, irmão. Se inscreva aí no meu canal, deixe o seu joinha, vai ser muito importante para mim, e que Deus abençoe. Valeu!